Hoje o Pod Rondônia recebe uma médica oncologista que vem falar com a gente sobre prevenção, sobre as novidades realmente na medicina e também sobre propósito. E também, né, gente, uma das fases mais delicadas da existência. Se eu fosse com você, não perdi o episódio de hoje no Pod Rondônia. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pod Rondônia. E hoje no Pod Rondônia nós vamos falar de um assunto que com certeza hoje a gente pode dizer que todas as famílias é de total interesse. E nós vamos estar falando sobre saúde, mas principalmente vamos falar sobre prevenção, esperança e, no caso dela, propósito. Hoje, o Pod Rondônia, temos a honra de receber doutora Márcia Oliveira. Doutora, seja muito bem-vinda ao Pod Rondônia. Obrigada, Rosângela. Obrigada pela oportunidade, por abrir esse espaço para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o serviço. E com certeza vai ser uma tarde muito interessante aqui junto com vocês. Nós que agradecemos a oportunidade e o convite. E, doutora, assim, porque quando a gente fala, né, de medicina, sempre a gente já vê isso meio que como um chamado mesmo, né? Eu queria saber aí um pouquinho sobre a sua história, né? Como foi que aconteceu isso? Como foi que você escolheu a medicina? E, na verdade, eu também gostaria de saber como que a oncologia te escolheu, né? Porque eu acho que isso é tão propósito que eu acho que é meio uma escolha mesmo, né? Como que foi tudo isso, assim? Como que começou essa história? Nossa, Rosângela, a história é longa, mas eu vou tentar resumir. Eu já sou formada já há quase 22 anos, então se pegar o tempo de formada mais a faculdade, já dá quase 30 anos, né? Então uma coisa... Mas é o seguinte, eu nasci no interior de Minas Gerais, então fui criada numa cidade bem pequenininha do interior de Minas, Santa Rita de Ibitipoca, próximo a Barbacena, uma cidade de 5.000 habitantes. Então, eu sou de uma cidade interiorana de Minas. Desde que eu me reconheço por gente, vamos assim dizer, eu sempre gostei muito de cuidar. Então, assim, a minha família tinha uma condição financeira difícil, mas eu estudei em escola pública toda a minha vida, nunca estudei escola privada, eu estudava numa escola estadual, da cidade do interior, mas, assim, eu sempre tive muita paixão pelo estudo. Isso, eu digo assim, hoje eu avalio, é uma coisa que nasceu comigo. Às vezes as pessoas falam assim, porque os meus pais sempre me cobraram, me influenciaram. Não, eu não tive isso. Isso foi uma coisa que eu acho que nasceu comigo. Eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre fui muito dedicada, mesmo ali na escola pública. Sempre gostei de ensinar, então eu lembro que fazia rodas ali para ensinar os meus amigos, para a gente fazer prova. E sempre me interessei muito por essa questão de cuidar. Então, eu era do pelotão de saúde da escola, catava piolho nas crianças, e eu era bastante participativa, sempre fui. E aí terminei meu segundo grau lá, não tinha perspectiva de fazer uma faculdade, assim, mas lá no meu interior, eu sempre, era uma coisa minha, eu falava, eu quero ser médica, eu vou ser médica. Mas eu não sabia como, mas eu falava, eu vou ser médica e nem que eu tenha que dedicar a minha vida a isso. E é muito interessante que, quando eu terminei meu segundo grau, surgiu uma situação de uma família que me levou para Juiz de Fora, para estudar, para fazer cursinho. Juiz de Fora já é uma cidade maior, lá de Minas. E uma família que tinha apartamento lá, eu era muito amiga da filha deles, e ela teve leucemia e foi transplantar fora. Eu acabei mais ou menos indo no lugar dela. Essa é minha melhor amiga, minha amiga de infância, que teve leucemia, que foi transplantada de medula. Então, ali começou a nascer a minha coisa com o câncer. E essa época você tinha qual a idade? Eu tinha
15 para 16 anos. 16 anos. Eu estava terminando o 2º grau, o ensino médio, lá na cidade do interior. Eu e a Josi, que é minha amiga, né, minha irmã, que eu falo, a gente estava subindo um morro. A gente foi criada desde criança, praticamente juntas, unha e carne, e ela caiu, ela desmaiou na minha frente. E dali veio um diagnóstico de uma anemia plásica, que é tipo uma leucemia, muito grave. Ela foi para Curitiba, foi ser transplantada. E ela é que ia para Juiz de Fora estudar. Então, na verdade, eu fui meio que no lugar dela, com o irmão mais novo dela. E aí essa família me levou para Juiz de Fora, eu morei na casa deles, eu fiz um ano de cursinho, né, pré-vestibular, eu tinha saído de uma escola pública, e ali eu vi a oportunidade da minha vida. Eu estudei muito, muito, de estudar dia e noite, sem parar, feriado, sábado, domingo, Natal, Ano Novo. E sempre gostei muito, eu gosto muito de ler, gosto, para mim é um prazer, nunca foi um sacrifício. Nossa, então nesse caso, né, essa história, por mais que, né, não é um desafio, uma história como essa, mas foi você, obviamente, com essa idade, você teve um contato total com falar o que é leucemia, falar o que é esse diagnóstico, porque imagina, sendo sua melhor amiga, né? Ali eu comecei a viver, eu acho que essa questão do câncer. E a minha amiga ficou curada. E aí eu passei no vestibular, fiz um vestibular, depois de um ano de cursinho, passei no vestibular de medicina, lá na Federal, em Juiz de Fora. E ali eu cursei os meus 6 anos de faculdade em Juiz de Fora. Depois eu me mudei de lá, teve uma outra família também que me acolheu, enfim. Me formei, mas eu gostava muito de tudo. Então, assim, eu gostava muito também da parte cirúrgica, acompanhava cirurgia. Foi difícil para escolher. Foi difícil para escolher. Tanto é que eu fiz várias provas quando eu terminei para especialização. E acabei entrando na oftalmologia, porque eu queria uma especialidade clínico-cirúrgica, mas era apaixonada por clínica médica. E já tinha feito estágio na oncologia. Porém, assim, eu tinha era meio um preconceito. Eu falava, poxa, mas a oncologia é tão pesado, né? A morte, até eu conto isso no livro. E comecei a fazer oftalmologia, por ser mulher, uma especialidade que eu ia mexer com cirurgia também. 2 meses eu larguei, Rosângela. Eu passei na especialização. Falei, não é isso que eu quero, não é meu... Né, eu sempre fui, assim, bastante intuitiva, então eu falei, não é isso que eu quero. E aí tomei aquela decisão, larguei. Tinha começado em Uberaba. E aí eu falei, eu vou trabalhar. E aí eu fui para o interior de Minas, trabalhei 3 anos na unidade básica de saúde, no programa de saúde da família, fiz muito plantão na cidadezinha, aprendi demais, foi um período ótimo para mim. Chama Desterro de Entre Rios, a cidade, também do interior de Como Minas. Como é o nome da cidade? Desterro de Entre Rios. Não, essa eu nunca tinha ouvido falar. É uma cidade, deve ter uns 15 mil habitantes. Mas também, né, são o quê? São mais de 800 cidades. Minas? Assim, Minas é assim. Gente, eu fiquei muito impressionada quando eu vi esse número. Eu falei, próximo a Belo Horizonte. Como que pode ter tanta cidade no estado lá só? eu fiquei 3 anos. E aí foi um período assim de muito, muito aprendizado. Só que eu falei, não, eu vou fazer minha especialização, eu vou continuar os estudos. E aí ali eu já decidi, falei, não, eu vou fazer clínica médica e depois eu vou fazer oncologia. Ali eu tive muito contato também porque a oncologia a gente não tem muito contato na graduação. Então é uma especialidade de alta complexidade. Sim. E é uma especialidade relativamente nova na medicina. Sim. Agora que as coisas estão se desenvolvendo mais, você imagina, quase mais de 20 anos atrás, era tudo assim meio precário mesmo. Então, a gente não tinha contato na graduação. E ali, trabalhando na unidade básica, eu tive contato com muitos pacientes, com diagnóstico, fiz muitos diagnósticos, acompanhei inclusive pessoas amigas, próximas. E aí aquilo foi meio que voltando, sabe? Já tinha a história da minha amiga, veio a história ali... E aí eu decidi, falei, não, eu vou dedicar a minha vida a isso. Aí eu tive que ir para Belo Horizonte, porque tem que fazer 2 anos de clínica médica antes, que é pré-requisito. Tá. Para oncologia é pré-requisito. Oncologia é pré-requisito. Então, aí fui para Belo Horizonte, passei lá na primeira especialização,
2 anos de clínica médica, onde a gente faz parte de urgência, emergência, UTI. Lá também eu passei na oncologia. E aí, depois que eu terminei os 2 anos, eu já prestei a prova para oncologia. E aí eu passei no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro. E para quem está aí nos acompanhando, que realmente, de repente, sonha, né, em fazer oncologia também, tem esse propósito. Qual foi o momento assim mais desafiador que você teve nesse caminho? Como que foi isso? Você diz Da sua formação, como escolhendo isso e essa formação, você virar realmente. O ponto mais desafiador em relação à formação, eu acho que é a decisão de ter vindo para cá, para Rondônia. Essa decisão foi uma decisão muito difícil. Mas a especialização dura quanto tempo? 3 anos da 3 oncologia, anos. são 2 de clínica, que aí são 6 de graduação, 2 de clínica médica e depois 3 só oncologia. Aí, assim eu estava no Rio de Janeiro. Você se formou, aí você já veio para Rondônia? Então, em 2012, eu terminei a especialização de oncologia lá no Rio. E aí eu já trabalhava lá no Rio de Janeiro com o chefe meu da residência, tinha uma proposta em outras cidades, e surgiu essa proposta aqui de Rondônia através do Dr. Olamir. O Dr. Olamir é de Juiz de Fora, ele é um dos pioneiros lá no tratamento oncológico também, de Minas Gerais, ele é radioterapeuta, e eu tinha feito estágio no hospital dele. E ele também, por coincidência, se formou no INCA, no Instituto Nacional de Câncer. Então, ele conhecia muito os meus chefes, os meus professores lá do INCA. E ele já tinha vindo para cá começar a montar o serviço. Só que ele não tinha profissional para vir. O serviço estava montado, mas não tinha quem viesse. Na época era muito difícil. Você imagina aqui no estado. Isso você está falando de que ano? 2011. 2011. Foi quando surgiu essa proposta lá. A princípio a gente até brincava, falando, imagina que nós vamos para Rondônia. Rondônia. O pessoal brincava, sabe? Rosângela falava assim, nossa, lá tem geladeira? Olha ver. Que essa pergunta é bem mais educada, viu? Pelas experiências que a gente tem, perguntar se tem geladeira é mais educada. No primeiro momento, eu jamais, Rosângela, eu imaginei que eu viesse. E aquilo foi voltando, sabe? E chegou, e aí depois esse meu patrão, que eu trabalhava com ele lá, era amigo do Dr. Olamir, aí falou, não, eu acho que a Márcia tem perfil, E aí ele me ligava, mandava mensagem, não, eu quero conversar com você um dia, não é o que você está pensando. Aí, como ele mora em Juiz de Fora, minha mãe morava em Juiz de Fora, um dia que eu fui para Juiz de Fora, me encontrei com ele. E aí ele começou a me mostrar as fotos do serviço aqui, do que estava montado, do sonho, da proposta. E aí eu, dentro da minha, né, eu sempre fui meio idealizadora. Eu falei, nossa, mas é interessante mesmo, né? Ele começou a contar a história do Padre Franco, como tinha sido construído o hospital. E eu acho que eu me empolguei com aquilo. Eu me envolvi na história. E aí, quando foi em 2011, em novembro de 2011, ele me trouxe aqui para conhecer, sem compromisso. Nós ficamos aqui uns 4 dias. Fui recebida pelo doutor Claudemir, doutor Cláudio, o Padre Franco, na época. E aquilo eu me empolguei, acho que eu me envolvi. Eu acabei me envolvendo na história. E eu decidi sozinha, assim. Quando eu voltei, fiquei pensando, passei umas noites em claro. E falei, eu vou. Uau! E eu vim. Aí, dia 27 de janeiro de 2012, aí eu me mudei para cá, para começar os trabalhos, né? O serviço lá da oncologia já estava montado, a radioterapia, a químio, tudo para começar a funcionar. E 2011, que você está falando, já se passaram aí 15 anos, né? Quase 15 anos, isso. Uau! E doutora, nesses 15 anos, com essa sua história, né? Chegando aqui em Cacoal e tudo, o que você pode, assim, falar que o que mais te marcou nesse teu histórico aí de 15 anos fazendo esse atendimento aqui em Rondônia? Nossa, Rosângela, foram tantos momentos, tantos momentos.
assim, quando nós viemos, a gente tinha o projeto de que todo hospital fosse um hospital oncológico. Então, que foi quando nós começamos os atendimentos em 2012. E 2014, depois que o Padre Franco entrou para prefeito e tudo, teve aquela invasão, né, lá do hospital. Eu te falo, aquilo me marcou muito. Porque é como se fosse, eu falo assim, sabe, como se fosse um quebra ali de um sonho, de um projeto, porque nós começamos os trabalhos da quimioterapia e da radioterapia, mas nós viemos, o projeto era que a associação construísse o restante, né, do hospital, então a gente teria o hospital todo ali integrado. Mas assim, o sonho não morreu, né? Nós continuamos trabalhando, o Estado assumiu o serviço e estamos aí até hoje. Sim. Agora, assim, vale a pena a gente também falar um pouquinho, né, para quem está nos acompanhando, né, o que foi, né, o nascimento desse hospital, que na verdade é uma história solidária muito bonita, né? É linda. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente relatar um pouquinho, assim, eu acho que a senhora conhece bem melhor isso, mas, assim, o que surgiu esse hospital, que, né, a gente pode falar o Hospital do Câncer aqui em Cacoal, assim, como que é o início dessa história aí, só pra gente... Porque o início é bem antes de mim, bem antes da gente. Sim, claro, né? bem Então, antes de 2011. Bem antes de 2011, se não me engano, 2003, eu acho, que a Asdaco. Então, assim, foi um projeto diante de uma necessidade urgente da população, porque todos os pacientes, eles saíam para ser tratados fora, né? Eles eram tratados lá a maioria em Barretos, São Paulo. Você imagina 3.000 quilômetros daqui. Então, os membros da Asdaco, né, a Vera, o Padre Franco, o doutor Claudemiro, Pereira, Salim, então eles começaram a ver essa necessidade, né, a necessidade de ter um tratamento de câncer no estado de Rondônia. E então essa idealização deles, esse sonho é muito bonito. Eu falo com eles, falo assim, nada que é plantado com amor não morre. Por isso que eu vejo que não morreu até hoje, né? E vai prosperar. Então, aí eles começaram o projeto, o Padre Franco começou a trazer as coisas da Itália, né? E tem aquele que virou até um bordão, né? De real, vamos construir um hospital. E construiu. E aí, foi tudo, né? No início foi 100% realmente doação, sim, né? Eles totalmente contam as solidário. histórias, Rosângela, das pessoas carregando pedra, indo trabalhar final de semana. Então, assim, é uma história linda. Eu vim para cá, eu acho que por conta dessa história, né? Muito bonita mesmo. E aí, uma coisa que você me perguntou, uma questão que me marcou muito, é que quando a gente chegou, que nós começamos os atendimentos, Rosângela, eu me lembro bem, assim, as pessoas eram famintas mesmo por voltar para cá. Então, a gente começou a receber paciente que estava há muitos anos lá em São Paulo, em outros locais, tratando, e eles procuravam a gente, não, eu quero vir embora, eu quero tratar. E aí começou aquela loucura, sabe? O serviço começou a crescer muito, muita gente, nós éramos poucos profissionais, então, assim, foi sempre, assim, muito trabalho mesmo. Mas isso eu não esqueço até hoje, assim, a necessidade mesmo da população. Era tudo muito difícil, muito diferente, nós não tínhamos pronto-socorro na época, nem nos hospitais particulares tinha atendimento de emergência. Então, a gente mesmo saía de casa final de semana, os pacientes tocavam a campainha de onde a gente morava, para você ter ideia. Uau! E a gente atendia, abriu o hospital, e assim foi. E assim a coisa foi acontecendo, sabe? Dia após dia. Então, que história. E, doutora, assim, diante de uma história, né, que envolve aí tanto o emocional, né, ver tanta essa questão solidária, o envolvimento mesmo da comunidade, isso mudou de alguma forma a maneira hoje como você vê a medicina?
Meu Deus! Eu digo assim, às vezes eu avalio, eu fico pensando assim, será que hoje eu teria vindo para cá, sabe? Eu não sei. Mas eu falo que a gente tem que entender que o tempo é outro e nós somos outras pessoas, né? Outro dia até um amigo, eu vi um amigo falando assim, quando eu crescer. Aí eu pensei assim, mas o que é crescer para essa pessoa, né? Então, assim, porque às vezes as pessoas associam isso, né? O crescimento como você explodir profissionalmente, assim, eu vejo hoje que eu sou outra pessoa. Então, assim, Rondônia para mim foi e é ainda uma escola. Então, assim, e eu falo, não é o lugar, é a pessoa. Eu acho que eu tinha que ter vindo para cá, que independente que eu não fique aqui, foi uma experiência muito, muito marcante na minha vida. Ainda é uma experiência muito marcante. E todo dia eu aprendo demais aqui. Aprendo com os pacientes, aprendo com as dificuldades, aprendo com as dificuldades regionais, né? Porque mesmo a gente, às vezes, pensa assim, poxa, mas é tudo muito difícil, a logística, e assim, perdi muito congresso, porque não tinha voo, porque eu não podia sair, porque tinha que dar assistência a paciente. Então, às vezes, eu fico pensando assim, né? Com quase 22 anos de formada, se eu tivesse, às vezes, fora, eu teria feito outras coisas, sabe, Rosângela? Até profissionalmente falando. Mas eu não acho que eu teria crescido tanto como ser humano. Então, foi muito, muito aprendizado mesmo, e ainda é. Uau, eu imagino. Mas, doutora, é muito bom, né, conhecer assim um pouquinho aí da sua história, mas hoje também quero muito aproveitar, né, esse nosso bate-papo aqui para a gente gerar realmente informação, né? Sim. Informação para a gente salvar vidas, né? Literalmente. E assim, hoje, na nossa região, quais são assim os tipos de câncer mais comum que realmente vocês atendem nesta região? Os tipos mais comuns de câncer, eles estão muito de acordo com os tipos mais comuns nacionalmente, né? E tem alguns que são mais específicos da região. Então, nós temos, assim, o câncer de pele, ele é o tipo de câncer mais comum, de uma forma geral, pele não melanoma, que é carcinoma basocelular, escamocelular, mas depois do câncer de pele é câncer de mama, câncer de próstata. E Mas o aqui, mais comum aqui é o de pele? é o de pele, é o de pele. Olha, não sabia. Mas assim, o câncer de pele, o basocelular e o escamocelular são cânceres superficiais, que na maioria das vezes você vê ali uma feridinha que não cicatriza, tira e pronto. Ele não vai, ele raramente vai dar metástase, raramente ele vai levar a óbito, raramente tem que fazer radioterapia, quimioterapia, né? Sim. Mas é o mais comum. Mas atrás dele é o câncer, os mais incidentes e prevalentes, câncer de próstata e câncer de mama. Aqui na região também, câncer de próstata e mama. E depois a gente tem câncer coloretal, que aqui é muito, a gente nota uma incidência maior aqui na região, câncer coloretal, câncer de pulmão, câncer de estômago, colo uterino, aqui ainda tem bastante. A estatística é um pouquinho diferente do sul e sudeste, né? Então, por conta ainda que a vacina ainda não é tão disseminada, então a gente tem bastante ainda câncer de colo de útero aqui. Mas são esses os mais comuns. Disparadamente, câncer de próstata e de mama. Próstata no homem e mama na mulher. Não, primeiro eu perguntei isso justamente para, né, porque a gente falou de levar realmente informação, para saber, diante disso, quais os sinais que normalmente as pessoas costumam ignorar, né? E que elas realmente, diante do que a gente já tem na região, elas deveriam realmente investigar para esta prevenção, no caso. Câncer é uma doença sistêmica e são várias doenças numa denominação só. Então, câncer de mama é uma doença, próstata é outra, pele é outra, intestino é outra, e cada uma delas tem seus fatores de risco. Sim. Né? E seus métodos de prevenção.
Alguns tipos de câncer, a gente ainda não tem exames de rastreamento, infelizmente, estabelecidos. Então, essas doenças, geralmente, elas manifestam no estágio um pouco mais avançado, justamente porque a pessoa começa a sentir antes. Porque o ideal, Rosângela, é você diagnosticar um câncer antes que manifeste qualquer sinal ou sintoma. Então, o ideal é você diagnosticar numa fase assintomática da doença. Por exemplo, câncer de mama. Então, assim, o ideal é você diagnosticar um nódulo bem pequeno, ainda em estágio 1, que não seja palpável, né? Que é detectado através de quê? Através dos exames de rastreamento, que é a mamografia. Então, por isso que tem, por exemplo, a recomendação da mulher acima de 40 anos realizar seu exame de mamografia anualmente, impreterivelmente, mesmo não estando sentindo nada, mesmo não tendo nada. Agora, se você for pegar sintoma de câncer de mama, qualquer nódulo palpável na mama, ele deve ser investigado. Qualquer mulher palpou um nódulo, ela tem que correr, deve ser investigado. Sangramento, retração do mamilo, mudança na pele, na textura da pele, que a gente chama pele em casca de laranja. Então, qualquer alteração na mama, principalmente nódulo palpável, a mulher tem que procurar imediatamente. Ontem, eu atendi uma paciente jovem com câncer de mama. Você vê aí como que ainda falta realmente informação. Ela ficou mais de um ano com um nódulo palpável na mama. Ela já tinha palpado há mais de um ano, mas ela estava envolvida com problemas de família, problema dos filhos, e ela mesma falou, doutora, eu não quis procurar, eu larguei para lá. E aí ela procurou a vizinha, e aí mostrou, nisso a doença já estava grande, já estava com alteração na pele, e eu atendi essa paciente ontem, já no estágio 3 de doença. Aí ela me perguntou, se eu tivesse procurado na época, 1 ano e meio atrás, a minha doença, ela teria mais chances de cura? Claro que teria. Então, você poderia pegar a doença, por exemplo, no estágio 1, bem pequenininha. Então, com maior chance de cura, menos risco de recidiva. Então, assim, esse é o pulo do gato. É ter essa consciência de quais os cânceres que você pode fazer exame de rastreamento, que você pode se cuidar, né? Então, mama, mamografia, acima de 40 anos. Surgiu qualquer coisa diferente? Procura um médico, né? Não precisa ser um oncologista. Vai no posto de saúde, procura um clínico. Se precisar, ele vai te encaminhar para um mastologista, né, para fazer uma investigação. A maioria dos nódulos na mama são benignos, mas não tem como saber. Tem que ser investigado, né? Sim. Mas, assim, o ideal é não esperar sintoma. Mesma coisa, próstata. Então, próstata, a gente tem o exame do PSA, que é o exame que faz no sangue, que é o antígeno prostático específico, e o exame de toque retal, que tem que ser feito os 2 exames em todo o homem, de uma forma geral, acima de 50 anos. E também você pode diagnosticar numa fase assintomática da doença. Mas intestino, né? Você tem o exame, por exemplo, de colonoscopia também, que hoje é indicado para toda pessoa, independente de sintoma, independente de histórico familiar. A colonoscopia é indicado para toda pessoa acima de 50 anos. Já é um exame de rastreamento estabelecido. Ainda é muito difícil, porque a colonoscopia é um exame mais complexo, que tem que ter sedação, tem que ter anestesista, né? Às vezes tem que ter um risco cirúrgico, porque o preparo é um pouco mais difícil, mas já é um exame de rastreamento indicado e é um exame que salva vidas, mesmo antes de qualquer sinal ou sintoma. Mas é óbvio, não teve oportunidade de fazer o exame, sangramento nas fezes, né? Mudança de hábito intestinal, tinha o intestino funcionando normalmente, de repente começou a ter diarreia, começou a ter constipação, né? Que pode ser uma coisa ou pode ser outra. Tem que procurar imediatamente. Câncer de bexiga, por exemplo, o primeiro sinal é sangramento na urina. Então, muitas pessoas negligenciam esse sintoma. Outro câncer interessante, que é importante a gente divulgar, é o câncer de pulmão. O câncer de pulmão, apesar dele não ser
não está na lista ali, no topo da lista dos mais prevalentes e os mais incidentes. Câncer de próstata é mais de 70 mil novos casos por ano no Brasil. De mama também, mais de 70 mil. Pulmão é mais ou menos uns 30 mil novos casos por ano no Brasil. Só que pulmão, a mortalidade é altíssima. Câncer de pulmão é o que mais mata. A incidência é muito próxima da mortalidade. Justamente porque você diagnostica numa fase muito avançada. É uma doença muito letal. E como a gente tem um fator de risco estabelecido, que é o tabagismo para câncer de pulmão, então começou-se a estudar de você pegar essas pessoas assintomáticas, essas pessoas de maior risco, tabagistas ou ex-tabagistas, e fazer o rastreamento delas com tomografia de tórax anualmente. E isso reduziu muito a mortalidade pela doença. E aí, o ano passado, nós tivemos as primeiras diretrizes de rastreamento de câncer de pulmão do Brasil. Então, é um rastreamento que já está indicado, que a gente já pode aplicar nos nossos consultórios. Olha. Inclusive, nós estamos com um projeto para fazer o rastreamento lá pela ASDACO, pela associação, o projeto de rastreamento de câncer de pulmão também. Você pega essa população de mais alto risco, sem sintoma, e você vai seguir esses pacientes fazendo uma tomografia de tórax todo ano, justamente para pegar a doença ali inicial, sem sintoma nenhum. Você pegando ali um nódulo no pulmão, você vai encaminhar esse paciente para operar e esse paciente vai ficar curado. Olha, gente, realmente é o que a gente está falando, né? Informações que salvam vidas, Sim. Né? Mas, doutora, diante até do que você falou lá no início, com relação à moça, né, que ficou ali e deixou para ver um pouco depois, diante disso, é como se as pessoas tivessem o medo impede realmente ela ter um diagnóstico precoce. É isso? O medo e a falta de informação, Rosângela, que mudou muito e que tem muito tratamento, tem muita coisa nova. E se a oncologia é uma das especialidades médicas assim que tem avançado muito nos últimos anos e mais novas, a gente está caminhando ainda. Eu falo que a gente é embrionário ainda, sabe? Nessa questão do câncer. Mas os últimos 10 anos, a última década, a gente teve um boom de desenvolvimento. Porque as pessoas têm a falsa, elas acham assim que vai sair uma notícia, que acabou o câncer no mundo, que saiu uma vacina que vai... Não, porque são muitas doenças. Então, como que a medicina ela se desenvolve? Cada vez mais você vai desenvolvendo mais medicamentos, as técnicas cirúrgicas vão melhorando, você vai diagnosticando a doença mais precocemente e automaticamente você vai o quê? Curando mais pessoas. Então, é assim que funciona. A gente vai caminhar assim. E nos últimos 10 anos, melhorou muito. Então, se você pega, por exemplo, isso do câncer de pulmão é fantástico. Você conseguir rastrear esses pacientes e curar esses pacientes. Porque a gente não vê isso ainda. A gente vê quase todos os pacientes morrendo ainda em um ano e meio. Só que, assim, melhorou muito, evoluiu muito. Hoje, a gente tem câncer de pulmão metastático, quer dizer, com doença já disseminada. Tem algumas medicações novas que os pacientes vivem mais de 10 anos, mais de uma década. Há um tempo atrás, a sobrevida dessas pessoas era de 6 meses. Diagnosticou já nesse estágio muito avançado, falecia inevitavelmente em 6 meses, 6, 8 meses. Já não é mais assim. Então, assim, é essa informação que a gente tem que passar cada vez mais para as pessoas, porque elas têm um estigma. Que é câncer, vai morrer. Mas não é assim mais. Não é mesmo. Um dia pode ter sido, mas hoje não é mais. E é incrível, né? E tem gente que o fato dela ter ali um diagnóstico, ela às vezes opta por uma questão assim, eu escolho não ter o tratamento. Sim, né? sim. Sem nem saber. Ainda tem muito medo, né? Que o tratamento também é muito estigmatizante, né? A questão da Sim. quimioterapia, da perda do cabelo, né? E tudo mudou tanto. A gente não tem só mais quimioterapia, a gente tem inúmeras outras formas de tratamento. As cirurgias são cada vez menos mutilantes, menos agressivas, deixam menos sequelas. O nosso grande desafio hoje é a gente conseguir incorporar todas essas tecnologias que melhoram todo dia no sistema público, claro, né?
Mas ainda tem mesmo, assim, tem um estigma muito grande, as pessoas realmente, elas negligenciam, elas não procuram, elas têm medo, elas podem até, essa paciente mesmo de ontem, né, eu tô falando dela porque foi ontem, e ela falou comigo, falou assim, ai, doutora, no fundo eu sabia que era, no fundo eu sabia que era, mas eu não tive coragem. Não queria olhar. Eu não queria, eu não queria reconhecer isso, sabe? Então, assim, e ela até falou comigo, eu fico com vergonha de falar com a senhora. Eu falei, meu bem, a gente não está aqui para julgar ninguém, né? A gente está aqui para ser verdadeiro, acolher, cuidar. Falei assim, nós vamos olhar daqui para frente, né? E mesmo assim ainda tem chance de cura. O câncer de mama estágio 3, mesmo sendo estágio 3, hoje em dia a gente cura a maior parte dos casos. Temos casos muito difíceis ainda, muito desafiadores, mas temos muitos casos de sucesso e de cura. Doutora, quem vai estar nos acompanhando e realmente, né, porque você hoje, né, uma autoridade, uma especialista realmente nessa área tão importante aqui para a gente, o que você poderia realmente, assim, para quem vai estar assistindo você já naquela coisa, assim, né, ali do diagnóstico inicial e tá, assim, o que você poderia dizer que nos últimos 10 anos, o que mudou na medicina, nesses últimos anos, como você citou os 10 anos aí, que é um diferencial que já pode dar uma tranquilizada nessa pessoa para saber que a ciência, a medicina veio para auxiliar mesmo, houve uma mudança? Praticamente todas as áreas da oncologia, todos os tipos de câncer, os tratamentos mudaram radicalmente. Rosângela, da época que eu terminei minha especialização de oncologia, tinha coisas que eu fazia que hoje em dia são totalmente obsoletas, que a gente não faz mais. Por exemplo, o tratamento sistêmico. Todas as áreas desenvolveram muito. A parte cirúrgica, né? As cirurgias, a radioterapia, que é um tipo de tratamento local. A minha especialidade, a minha parte é a parte sistêmica, que é a parte que trata o sangue, trata as metástases, trata as recidivas, que é a parte de tratamento sistêmico. Né, que o câncer, por exemplo, o câncer de mama, você tem ali as células malignas e elas caem na circulação, e quando elas caem na circulação, elas podem atingir qualquer órgão, né? Fígado, pulmão, eu até explico para os pacientes, eu falo, você não morre da mama, porque a mama, você não precisa da mama para respirar, para nenhuma função, você vai morrer de quê? Das metástases. Então, a minha especialidade, a gente lida com isso, é tentar tratar o sangue para que essas metástases não se desenvolvam, para que a recidiva não aconteça, para que esse paciente fique curado. Ou quando esse paciente ele já nos procura, já metastático, a gente prolongar ao máximo a vida desse paciente com qualidade de vida, com os tratamentos que a gente tem hoje disponíveis. Então, assim, vou te dar um exemplo. Melanoma. Melanoma é um câncer de pele, mas é um câncer muito agressivo, que é aquele das pintinhas pretas, é um câncer muito agressivo. Que na última década, há 10 anos atrás, todos os pacientes com melanoma metastático faleciam, e rápido. E aí desenvolveu-se um novo tipo de tratamento sistêmico, que hoje em dia a gente não tem só mais quimioterapia. Então, a gente tem imunoterapia, terapia-alvo molecular, terapia com anticorpos monoclonais, terapia droga com anticorpo conjugado. Então, a gente tem, na última década, a gente desenvolveu todas essas modalidades de tratamento. Antes, nós tínhamos só quimioterapia. Só que a quimioterapia você aplica, só para você entender, ela vai atingir todas as células do corpo. Ela atinge as células ruins, mata as células ruins, mas ela mata as células boas também. Então, por isso que dá tanto efeito colateral. Por isso que perde o cabelo, o paciente tem ferida na boca e pode até morrer do tratamento. E os tratamentos mais modernos, eles vieram no sentido de tentar selecionar esse grupo de células doentes e só atingir essas células doentes, que são esses novos tratamentos. A imunoterapia foi uma revolução na oncologia na última década. E hoje a gente tem pacientes com melanoma metastático tratados com imunoterapia curados. Coisa que era impossível 10 anos atrás. E a gente tem aqui pacientes curados. Pacientes com câncer de mama, também metastáticos,
metastático é aquela doença que já está disseminada, né? Câncer de mama, por exemplo, que já foi para o pulmão, foi para o fígado, foi para o osso, que até há um tempo atrás, esse paciente, se chegasse, a gente ia falar para ele, ó, não tem possibilidade de cura. Mas a gente já tem pacientes com câncer de mama, com esses novos medicamentos, com essas novas terapias, também curados. Câncer de mama metastático, melanoma metastático. Então, assim, isso foi uma revolução. Então, assim, o tratamento sistêmico mudou e melhorou absurdamente, a ponto da gente conseguir curar esses pacientes com doença muito avançada. É claro que, assim, não são todos, né? As situações são muito individualizadas. Igual eu te falei, essas tecnologias, primeiro, elas são incorporadas no sistema privado, no sistema de saúde suplementar, né? Nos convênios. E aí, depois, elas começam a ser incorporadas no SUS. Então, no SUS, a gente sempre está um pouquinho mais atrasado, mas as sociedades, esses tratamentos são tão revolucionários que as sociedades médicas, Sociedade Brasileira de Oncologia, está todo mundo engajado na causa, para que essas incorporações sejam cada vez maiores e mais precoces no sistema público. Incrível, né? E olha, a medicina, né? Sempre nos surpreendendo, né? Meu Deus, igual agora, né? Tão recente, há pouco a gente estava falando, né? De uma cientista brasileira que acho que fez qualquer brasileiro desse país realmente ficar muito orgulhoso, né? Como a ciência tem, de fato, salvado vidas, né? Com certeza. Em relação ao câncer, Rosângela, os números são cada vez maiores, né? Saíram as estatísticas agora do Instituto Nacional do Câncer para o próximo triênio. A gente teve o triênio de 2023, 2025, que a estatística era de 704 mil novos casos de câncer no Brasil. Novos, né? Sem contar os já em andamento, em tratamento. Saiu agora, esse mês, as estatísticas do triênio de 2026, 2028. Nós subimos para 781 mil novos casos de câncer. 704 para 781 mil. E só vai aumentar. Então, nós teremos uma epidemia de câncer na próxima década. E quanto desses novos casos realmente as pessoas conseguem ali ter a cura ou controle dessa... Tem essa informação também? Essa informação, dessa maneira, a gente não tem porquê, igual eu te falei. A gente tem, porque são várias doenças, né? Sim. Então, e são vários estágios de doença. Então, você pega câncer de mama, você divide ali estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. Só que dentro de câncer de mama, a gente também tem vários subtipos de câncer de mama. E entendi. Cada um tem uma possibilidade de cura, uma taxa de mortalidade, e depende muito da questão do diagnóstico precoce. Por isso que a gente bate tanto nessa informação do rastreamento, quando possível, porque ele, infelizmente, não é para todo tipo de câncer que a gente ainda tem. As campanhas de rastreamento, procurar assim que desconfiar, porque assim, você diagnosticar precocemente, colocar esse paciente no tratamento, você pode, se ele demora, ele pode estar perdendo ali a chance de cura dele. O câncer é uma doença completamente tempo-dependente, Rosângela. Completamente tempo-dependente. Porque até esse paciente, ele desconfiar da doença, ele procurar, ele fazer uma biópsia, esse resultado dessa biópsia sair, ele fazer os exames necessários e ele conseguir entrar na rede para tratamento, isso às vezes é quase um ano, entendeu? Ou mais no sistema público. E ali ele só está perdendo, tem chance de cura. Ele só está perdendo chance de cura. Incrível, né? Mas assim, tem curado cada vez mais, cada ano mais. Mas a gente tem muito caso ainda de doença muito avançada, que dá assim uma angústia quando você vê, né? Dá uma angústia quando você ouve a história, quando o paciente demorou, quando se perdeu na rede, que isso é muito comum, né?
O que significa se perder na rede? Se perder na rede, eu gosto de usar essa expressão. É a rede da regulação, que a gente fala do SUS, né? Porque, por exemplo, esse paciente, ele vai procurar o posto de saúde. E aí, às vezes, a mulher, ela já tem um nódulo, que é um nódulo, só de palpar, você vê que aquele nódulo é altamente suspeito para câncer de mama. Aí, o que acontece? O médico do posto de saúde, é claro, ele não está errado, ele vai trabalhar conforme o que ele tem. Ele vai pedir ali uma mamografia e um ultrassom para essa paciente. E esse pedido de mamografia e ultrassom cai numa regulação, num saco, entendeu? Com centenas e milhares de outros pacientes que também têm lá o seu pedido de exame. E às vezes aquela paciente fica ali 1 ano esperando aquele exame. Enquanto isso, porque ela não tem essa noção, sabe? E aí ela fica esperando, aí até sair o exame, até ela fazer o exame, até ela ser encaminhada para um especialista. Então, assim, a coisa é tão complexa, eu falo que a gente tem tanto serviço aí pela frente, Rosângela, porque a gente tem que começar ali na base também. Tem que começar nos postos de saúde, nos agentes comunitários de saúde, tem que fazer um trabalho de conscientização, sabe? E aí entra também, eu falo isso muito com o pessoal lá das DACO e tudo, da gente montar ambulatórios, que a gente chama ambulatórios de alta suspeição. Então, agora eles estão construindo lá o centro diagnóstico e, se Deus quiser, a gente pretende criar esses ambulatórios, né? Sim. De forma, por exemplo, que essa paciente que tem um nódulo na mama, que seja um nódulo altamente suspeito, ela não fique ali numa regulação esperando um exame. Essa paciente já é uma paciente para ser encaminhada diretamente para esse ambulatório, para um especialista, para já ser feita uma biópsia imediata. Entendeu? Então, assim, é muito detalhe. É muito detalhe. E, às vezes, esse paciente, mesmo com a biópsia na mão, se perde. Fica lá esperando, na regulação, uma consulta com um especialista que demora aí, às vezes, 1 ano, 2 anos. Enquanto isso, a doença vai evoluindo. E a gente não consegue ter controle sobre isso. Sim. Entendeu? Sim. Resumindo, então, doutora, na verdade, a base principal de tudo isso é informação. Informação e conhecimento, Rosângela. Eu falo que o conhecimento, ele é transformador, né? Isso em tudo. Então, mesmo as pessoas leigas, a população tem que procurar o conhecimento, tem que procurar se informar. Tá sentindo alguma coisa? Eu brinco, sempre tem uma vizinha que já passou por alguma situação, que sabe o caminho, entendeu? Sim. E a gente recebe tanto as pessoas, assim, que procuram a gente, às vezes só para uma informação, só para uma orientação. A gente fala, não, faz isso, faz aquilo. Para você ter ideia, às vezes as pessoas têm dinheiro para poder pagar uma consulta particular, pagar uma biópsia particular e dar aquele início, aquele start na coisa, mas não tem a informação. Aí você pega ali esse paciente que está numa fila, por exemplo, do SUS esperando. A gente fala assim, o senhor tem condição de ir num mastologista, no particular, para poder já colher o exame, fazer uma biópsia? Não, claro que eu tenho, doutora. Falta informação. Impressionante. Falta conhecimento. E olha, essa questão da informação, por isso que nós, né, aqui do Pod Rondônia, realmente estamos tão gratos com a sua participação, né, nesse episódio, porque realmente a nossa proposta, né, o nosso propósito de verdade aqui é levar principalmente essa informação a todos, né? E também agradecendo aqui, porque toda essa questão da informação, fazer isso aqui acontecer, isso chegar até as pessoas, é por parcerias também, né? Porque para fazer isso chegar lá, a gente tem que ter as parcerias para a gente conseguir que esse episódio chegue no máximo possível de pessoas. E a gente quer aqui também agradecer, tá, ao Grupo FEMAR,
que é um dos nossos patrocinadores master, que vai fazer, doutora, essa nossa conversa legal. aqui, né? Chegar um máximo de pessoas aí, gente, porque como a doutora aqui deixou claro, informação é tudo, e é o grupo que a gente agradece aí, o Grupo FEMAR, que também, a gente está aqui falando tanto de histórias de Rondônia, né? Um grupo 100% rondoniense, que nasceu aqui na cidade de Ariquemes, tá? E temos aí, ó, água, energéticos e água saborizada e algo mais, gente. Convido vocês a conhecer aí o Grupo FEMAR, que é o distribuidor aqui, ó. A gente vai estar aí mostrando para vocês. E a doutora acabou confessando para mim, gente, aqui, que ela adora energético. E eu estava indo falar para ela justamente, né, que uma das coisas que eu mais gosto, né, tem muita coisa, que eu adoro água, gente, eu tomo água o tempo todo, mas uma das coisas que eu mais gosto é o energético dele, sabor de maçã, viu? Tem um monte lá, mas tem esse aí que é maravilhoso. Aí eu ia até convidar, porque eu fico aqui deixando o máximo possível meus convidados falar, e daí eu deixo ir, eu falei, não, vou falar aqui um pouquinho agora para dar tempo para ela tomar uma aguinha, porque ela vai falando, gente, ela nem toma água. Eu falei, vou deixar ela tomar uma aguinha aqui e eu convido você também, tá? A tomar aí águas por água e também o energético Blue Whey. Só dei essa quebrada aqui para a gente falar realmente com relação a gente chegar o máximo possível essa informação, doutora, às pessoas e agradecer aqui, né, nosso patrocinador que vai fazer isso acontecer, tá bom? Claro, e é uma delícia o energético, tá? Que eu tomei. E eu amo mesmo. Olha aí, ó, Jonathan, já vou Eu cobrar não aqui de conhecia. você para eu levar um kit, então, tá? Vou te levar um kit, tá? Ó, Do energético para você conhecer, tá bom? eu vou receber, com certeza, uma delícia. Vou levar Parabéns. para você. Mas, doutora, agora eu quero entrar realmente na parte que me emocionou, tá? Até dei essa quebrada aqui para a gente entrar nessa parte aí, que eu fui lá, né, esses dias junto com as meninas, até mandar um beijo para as meninas aí da SIC Mulher, né, que está fazendo um trabalho belíssimo. Com a campanha, né, lenços de amor, né, que leva ali, na verdade, é muito mais um carinho, né, não é nem a questão dos produtos que vão, que ali é mais aquela questão do carinho, do acolhimento, né, para as pessoas que estão passando por esse tratamento do câncer. E entrando nessa questão, porque eu fui lá, passei lá, sei lá, 1 hora, 2 horas do meu dia, e eu saí de lá totalmente mexida e emocionada com aquele encontro. Quero saber de você como que é lidar com isso diariamente e como que é você dar esta notícia de um diagnóstico para o paciente. Como que é isso? Então, Rosângela, você falou aí, né, que é só levar um carinho. Na verdade, não é isso. Todas as pessoas que vão lá fazer qualquer tipo de trabalho voluntário, né, seja aquele trabalho que vocês foram, dos lenços, das maquiagens, na verdade, vocês levam cura. Então, não é só um carinho, né? Porque o conceito de saúde ele é muito mais amplo. A saúde não é só a saúde física, né? Você sabe que a saúde é um bem-estar físico, emocional, mental, espiritual e social. Então, eu costumo dizer que nessa caminhada, cuidando de pacientes oncológicos e lidando com a morte, né, assim, muito de perto, eu falo que eu vi pessoas muito doentes fisicamente, mas muito saudáveis mentalmente. Então, eu aprendi isso ao longo dessa minha caminhada, sabe? Que às vezes a saúde não é a ausência de doença, né? Mas as pessoas que estão ali, elas estão, de certa forma, muito fragilizadas. Porque você recebe um diagnóstico de câncer, o tratamento, na verdade, a gente acaba dando uma segunda doença ao paciente, porque os tratamentos ainda são muito difíceis, os tratamentos são muito prolongados, às vezes o paciente tem que ir ali toda semana, ele não pode ir sozinho, ele tem que ir com acompanhante, ele tem que ir com familiar. São pacientes de outras cidades também, né? Igual você mesmo viu lá, tem paciente de tudo quanto é cidade, né? Até de Porto Todo lugar. Velho, né? E os pacientes, eles têm que parar de trabalhar, as famílias também têm que parar de trabalhar. Então, você imagina o que é isso dentro de uma estrutura familiar. Mulheres que têm filhos pequenos,
né? Então, assim, e a gente tem, igual você falou, como que a gente lida com isso? Não tem como a gente não entrar na história dessas pessoas, Sim. entendeu? É impossível, Rosângela. E assim, ontem eu, eu conheci uma paciente, eu tô falando de ontem aconteceu, acontece tanta coisa naquele ambulatório todo dia. Então, assim, uma paciente que chegou para eu atender, uma paciente de 30 anos, com câncer de colo uterino, já, mas em fase terminal. E ela entrou no consultório, ela já passou mal no consultório, ela estava com a mãe dela. E aí eu tive que sentar e conversar com a mãe, né? Então, assim, isso ainda é muito tocante para a gente, né? Essa questão da impermanência, da, da fragilidade da vida. Mesmo com todos esses anos, não tem como a gente não se emocionar, não tem como a gente não se envolver. A gente aprende a lidar todos os dias com mais maturidade e de uma forma mais assertiva. E tem que fazer terapia, eu falo, entendeu? Então, ajuda muito nesses anos. Porque no início, quando você é recém-formado, que você começa a trabalhar com isso, você se culpa, você acha que você sempre fez alguma coisa errada, você leva isso para casa. Com o tempo, a gente vai aprendendo. E a gente vai se tornando melhor profissional, entendeu? Porque não é que a gente jamais. Hoje eu me acho muito mais sensível, muito mais emotiva, eu choro, eu me emociono com as histórias, mas hoje eu consigo separar, né, a história deles da minha história, né? Então eu preciso estar do lado de cá, então a minha função ali. Mas ainda mexe muito com a gente, mas também nos ensina muito. Então, nessa trajetória da oncologia, eu aprendi a viver o hoje. Eu aprendi a viver cada dia e sem temer muita coisa, entendeu? Sem temer muita coisa. E são histórias muito bonitas, né? A gente aprende a ser mais amoroso, a gente aprende ali a. E outra coisa também que eu te falo, as pessoas gostam da verdade. E eu aprendi isso, sabe? Essa coisa de você maquiar, de você não falar e tudo. Não. Hoje, cada dia mais, no meu trabalho, no meu consultório, cada dia mais eu sou mais verdadeira. Mas eu falo, a gente tem a maneira de falar, né? Você pode ser verdadeiro, mas você não tem o direito de ser cruel, né? Então, existe uma diferença aí. Total. Existe uma diferença. E eu tento trabalhar isso todos os dias ali dentro do meu consultório. Ser verdadeiro, mas ser verdadeiro sempre com amor, sabe? Sempre com compaixão com aquelas pessoas ali, porque são momentos realmente muito difíceis. É uma trajetória muito pesada, muito difícil. Imagina. E todas as pessoas que vão lá levar qualquer coisa, sabe? Levar uma palavra, levar uma presença, levar um carinho, fazer uma ação, você não tem dimensão da grandiosidade que tem. Do que a energia muda a energia do ambiente. Você deve ter percebido que lá, mesmo sendo um ambiente de, entre aspas, que as pessoas falam de muita tristeza, mas não é, né? É um ambiente de muito acolhimento, de uma energia impressionante, né? Não, essa coisa da energia, né, que eu acho tudo, mas igual nós estávamos falando, né, aqui no início, algo que eu acho incrível é que nesse momento que às vezes a pessoa tenha essa consciência ali total da finitude, né, e ela acaba tendo, eu acho que a energia é boa por esta razão, né, tendo assim um lado que é tão verdadeiro, né? Ela Sim. fica assim com uma sensibilidade muito maior, né? E também é muito puro, é muito verdadeiro, né? Então a energia naturalmente eu acho que ela fica Sim, boa, eu né? acho que ali a gente se rasga, né? A gente ali cai o ego, cai o orgulho, né? Então as pessoas são o que elas são ali, né? É muito interessante, assim, as histórias são muito diferentes. Toda história impacta, gente. Sim. Eu lembro de famílias, de pacientes que eu atendi lá no início e o quanto eles nos ensinam, sabe? E todo dia eu tô ali atendendo e eu falo, não,
Eu acho que eu não deveria ter falado assim, deveria ter falado de uma outra maneira. E aquilo a gente vai melhorando. A gente vai caminhando e a gente vai melhorando. É impressionante. Eu falo que o médico, eu penso assim, né? Eu fiz medicina para isso. Sim. A gente tem que viver a medicina e a gente tem a obrigação de morrer sendo melhores médicos. Entendi. Porque todo dia a gente aprende, Rosângela, todo dia. E nesse diálogo que você está falando aí com o paciente, o que você vê assim que, na verdade, os pacientes, às vezes, eles mais precisam ouvir, mas que eles nunca perguntam? Eu tento respeitar ao máximo, porque eu olho ali cada pessoa ali tem uma história. Então, tem uma personalidade, tem uma maneira de enxergar a vida, de enxergar a morte. Então, eu acho que você tem que sentir ali com quem que você está falando. Então, a maneira que eu falo com um não é a maneira que eu falo com o outro. Então, tem umas pessoas que têm um bloqueio total. Então, você começa a falar e elas começam a te cortar. Elas não querem saber. E você tem que respeitar isso. Tem momento para tudo. Tem alguns, Rosângela, que não querem saber de nada, entendeu? Você começa a explicar da doença, aí eles falam assim, aham, tá, tudo bem. E aí você já vê que... E aí o que eu costumo de fazer? Você respeita aquilo, você explica para a família certinho o que está acontecendo. E ao longo das consultas posteriores, a gente começa a dar uma quebrada, entendeu? E aí a pessoa começa a se soltar mais, né? Mas tem muita coisa que eles têm vergonha de perguntar, né? Por exemplo, os tratamentos mexem muito com a questão sexual, né? Tanto da mulher quanto do homem, tratamento de câncer de próstata. E a gente vai aprendendo. Como a gente sabe que eles têm vergonha de perguntar, aí a gente mesmo puxa o assunto, né? Entendi. E começa a falar sobre os efeitos colaterais, que vai acontecer isso, e aí automaticamente eles se soltam. Essa questão de intimidade, né? Da Sim. sexualidade ainda tem um certo tabu. A gente sabe que eles sempre querem perguntar, mas eles têm um pouco de restrição. E a morte também, né? Quando são paliativos, raramente a gente tem aqueles pacientes que falam abertamente conosco sobre o momento da morte, sobre como vai ser. A gente conversa isso muito com as famílias. Então, isso que eu ia perguntar. Qual o papel da família no tratamento? É todo, né, praticamente, assim, a família é um pilar, assim, é muito difícil e a gente tem pacientes que não têm acompanhamento de familiar, que vão sozinho e a gente tem que fazer o tratamento. Mas aí é muito complicado, Rosângela, porque, assim, a gente tem muitas conversas com as famílias em particular, né, e a família, eu falo com eles, vocês têm que se manter saudáveis, vocês não podem ser mais doentes do que o paciente, né? Então, a gente encaminha para terapia, mas a família, a base ali, né? O apoio, a rede de apoio é muito importante. E por isso que... Mas as famílias também são muito diversificadas. E a gente vê famílias que às vezes também não têm essa capacidade. Aí entra os grupos de apoio, que acabam fazendo esse papel, né? O assistente social, o psicólogo, os grupos de pacientes que tem, né? Hoje em dia os pacientes são muito antenados, eles sabem o tratamento, eles discutem, isso tem melhorado muito. Então a gente tem os grupinhos dos pacientes, eles conversam entre si, eles se apoiam, eles se ajudam. A gente teve uma paciente mesmo, porque eu trouxe o livro para você, né? A Dulce, Ai, quero muito. Vai ser um capítulo à parte aqui que eu quero falar, gente, desse livro aqui. A Dulce Daqui a pouquinho a gente vai falar que desse escreveu o livro, a Dulce, ela foi uma paciente que ela não tinha um familiar aqui, em Rondônia. Nossa. Ela era psicóloga. Mas ela teve uma rede de apoio incrível, né? Incrível. Então, quando a gente fala família, a gente não tá falando de família de sangue, Sim. né, o Rosângela? Eu falo que nós todos somos irmãos, então a gente é uma grande família humana. Sim. Então, você vê assim, a Dulce teve uma rede de apoio fantástica, de amigos, de organizações. Era uma pessoa inteligentíssima, extremamente, que tinha total noção e consciência da finitude, da morte.
Então, é isso. Mas ela teve muita rede de apoio. Sim. Então, por isso que é importante formar, né? Estar presente, a presença. E ela, né, foi muito bonito, que até vamos falar aqui, deixou realmente um legado, né? Deixou o seu legado. Mas, assim, doutora, antes disso, gostaria de falar também sobre a questão do estilo de vida. Sim. O estilo de vida, ele realmente influencia ali no risco do câncer? Muito, Rosângela. Isso aí é um outro capítulo. Nós falamos da questão do diagnóstico precoce, né? De procurar qualquer sinal, sintoma, os exames de rastreamento, fazer os exames de rastreamento quando possível. E aí a gente tem esse capítulo que a gente chama de prevenção primária. Porque você diagnosticar precocemente é a prevenção secundária. Você não está evitando a doença, você está diagnosticando precoce, que também pode salvar a sua vida. Obviamente. Em termos de você evitar a doença, aí entra nessa parte da prevenção primária. É o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para a gente não ter câncer. Ou para a gente atrasar esse diagnóstico. Porque uma coisa é você ter câncer muito jovem. Uma mulher ter câncer com 40 anos, trabalhando com filho pequeno. Outra coisa é você desenvolver essa doença lá pelos seus 65, 70 anos, né? Já é outro contexto de vida, não que seja bom, mas já é outro contexto. Então, assim, a prevenção primária cai justamente nessa questão do estilo de vida, né? O que a gente pode fazer? É tentar ter essa consciência, uma alimentação mais equilibrada possível, com menos embutido, menos enlatado, menos porcaria, frutas, verduras, hortaliças, alimentos naturais, né? Eu falo alimento que não tem que abrir lata, né? Que tem que partir, que tem que cortar. Então, você ter essa consciência, tentar melhorar isso todo dia na sua vida. É difícil? É difícil pra gente, é difícil para todo mundo. Mas a partir do momento que você tem essa consciência, você vai melhorando ali um pouquinho todo dia. Então, assim, alimentação, atividade física, isso já a gente já tem estudos que comprovam isso, que atividade física regular não é fazer uma caminhadinha uma vez por semana, mas é fazer atividade física regular, pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, reduz o risco de desenvolver câncer. E alguns cânceres, principalmente, câncer de mama, câncer de intestino, que aqui a gente tem muito, câncer de próstata também. Então, assim, alimentação, atividade física, cigarro, né? Não preciso nem falar, que é um grande vilão. Se não fumássemos, não existisse o cigarro, nós teríamos 30% a menos de câncer no mundo. Uau, isso é comprovado? Sim. Uau. Sim. E o Brasil conseguiu controlar muito, através das campanhas antitabagismo, a taxa, né, de fumantes, reduziu muito. Só que essa última estatística agora do INCA, um dos cânceres que está aumentando de novo é de pulmão, por conta dos cigarros eletrônicos, dos vapes. Então, assim, que também, né, também tem risco de provocar câncer. Então, isso aí quer dizer, não fumar, né, não combater o tabagismo é uma prevenção primária, e o alcoolismo também, tá? Que saiu também um estudo recente da associação do álcool muito relacionado, por exemplo, a câncer de mama. É um fator de risco importante. E para outros tipos de câncer também. Quando você associa cigarro e álcool, você aumenta em mais de 100 vezes, por exemplo, o risco de câncer de cabeça e pescoço, né? Que está totalmente associado. Câncer de língua, de laringe, de orofaringe, muito relacionado, né, ao hábito de beber e ao hábito de fumar. E aí essas medidas são medidas do nosso dia a dia, que cabe a nós, que cabe à nossa consciência. E aí você está evitando câncer. Incrível. Incrível, Olha, gente, vocês que estão chegando por aqui agora aí com a gente, vale muito a pena, viu, você voltar, se rever isso aqui e compartilhar de verdade com quem está passando por isso, porque hoje realmente a doutora compartilhou muito aqui com a gente, foi muito bom. E doutora, agora eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre a história desse livro que me encantou, fiquei encantada com esse projeto do livro. E depois, né, para a gente finalizar, gostaria muito que a senhora deixasse, né, uma palavra aí para quem está passando por esta situação no momento, tá bom? Sim.
Gente, olha só, esse livro é Cada Minuto Importa, o nome do livro. Aqui tem 20 histórias de pessoas que estão ou já passaram ou estão realmente passando por esse momento. Achei a ideia fantástica, doutora. Como que nasceu essa ideia desse livro aqui? Então, o livro, a idealizadora foi a Durcilei, que foi uma paciente oncológica nossa, psicóloga, e a Durcilei, ela decidiu, ela ficou, eu acho que ela ficou 7 anos com a doença, e ela já diagnosticou a doença já numa fase metastática, já com doença nos pulmões e tudo, ela já abriu o diagnóstico assim. E ela encarou a doença de uma forma diferente, inspiradora, vamos assim dizer, né? Então, durante a doença, ela fez muita coisa. Ela montou um grupo, que é esse grupo Unidas Venceremos, que é o grupo de apoio oncológico. Ela fazia muitos eventos, ela falava sobre a doença, e o livro foi um projeto dela. E aí, à medida que a doença foi avançando, ela falava, às vezes, no consultório comigo, ela falava, Márcia, eu tenho que escrever um livro, nós vamos escrever um livro, você me ajuda a escrever um livro, então vamos escrever esse livro. E ali surgiu, ela pegou as pacientes que também queriam contar suas histórias, a Lindomar, que é a professora que é membro da ASDACO, que também assumiu a causa, e aí cada um foi fazendo um pedacinho, e em 2022 aí conseguimos publicar o livro. Eu tive o prazer de escolher o nome, de elaborar o prefácio do livro, aí cada paciente conta um capítulo da sua história, da sua inspiração. Então, assim, é bem interessante. Alguns pacientes desse livro já não estão conosco, mas a Dulce, a Neila, umas 3 ou 4 já faleceram da doença. Já eram pacientes metastáticas. E é Então, assim, incrível, é bem né? interessante. Sim. Tinha muito tempo que eu não pegava. Hoje, na hora de vir para cá, por acaso eu falei, eu tenho uns exemplares em casa, eu vou levar para Rosângela. Aí eu comecei a folhear novamente, né? E a gente acaba se emocionando assim de novo com as Não, e histórias. para mim realmente foi emocionante, gostei muito da ideia. E o que eu falei no sentido dela realmente deixar, né? Deixar um legado, é porque isso pode ter continuidade, né? Sim. Cada vez mais pessoas e fazer, né, a mesma ideia, né? Sim. Fazer o livro, contar as suas histórias e motivar outras pessoas, Sim. né? Então esse livro ele pode, né, acredito, esse legado ser lançado todo ano, por exemplo, Com né? certeza, né? É uma Podemos ideia, aí colocar esse projeto para frente, né, né? Rosângela? Por É, que não? Foi bem interessante, bem hum, gostoso, assim, escrever, sabe? Foi muito legal. E um imagino. livro, ele não morre nunca, né? A Não, história é é legado, sempre, né? é Não legado, tem é legado. jeito. E é o que a gente tem que deixar na vida, né? É. Porque Doutora, e olha, e com certeza, né, você é uma pessoa, né, que com certeza também já está aqui com o seu legado, marcando a história realmente de Cacoal, né, e a história de tantas vidas aí impactadas nesses 15 anos, né, de história que você tem, tão bonita realmente em Cacoal. Parabéns mesmo por essa história. E você, né, como hoje uma das maiores autoridades que a gente tem aqui nesta área, gostaria muito que você deixasse essa mensagem, né, para quem está passando, né, pelo câncer nesse momento. Então, para os pacientes que estão com o diagnóstico da doença, né, gostaria de dizer que hoje a gente tem muitas possibilidades de cura, muitas possibilidades de restabelecimento da saúde. Então, sempre procurar acolher a doença. Passar, sim, por o período, às vezes, da revolta, o período da negação, mas procurar essa ajuda de fortalecimento mental, para poder enxergar a doença de uma maneira diferente. Porque eu te falo com toda certeza, nesses anos todos eu vi grandes coisas acontecerem durante e depois de um diagnóstico de câncer. E com certeza aquela doença ali, ela tem um propósito para todo mundo. Então, assim, procurar entender, aceitar e caminhar com esse propósito, porque ele existe, Rosângela. Ele existe. Para todos nós, na verdade, né? Porque daqui a pouco podemos ser nós, né? Com diagnóstico.
Sem diagnóstico. Com certeza. Mas a doença, ela sempre vem com um propósito. Não é castigo, tá? Que às vezes as pessoas acham que ainda tem esse estigma também, né? De falar, ai, fulano tem câncer, fulano está sendo... Jamais, jamais. Eu vi grandes coisas acontecerem, grandes projetos, pessoas... E quando a pessoa passa pela doença, ou um familiar passa... ela enxerga com uma clareza ali, sabe, o potencial que ela tem de transformar a vida das outras pessoas. Então, é uma grande oportunidade de servir, tanto para o paciente quanto para quem está em volta dele. Então, é enxergar a doença de uma maneira diferente. E eu sempre falo também, remar com os remos que tem. Não é porque está no SUS e às vezes eu falo, gente... Todo mundo tem que remar com o remo que tem e Deus vai costurando ali e vai ajudando em cima, sabe? A gente vê isso acontecer. E já vi alguns milagres também acontecerem. Eu imagino. Sim. Olha, doutora, parabéns de verdade pela história, viu? Uma honra te receber aqui e é muito legal a gente poder compartilhar isso, né, com as pessoas que nos acompanham, e é sempre um privilégio a gente conseguir ter a oportunidade de um papo como esse, né, uma conversa como essa com alguém que realmente é tão relevante aqui, né, para essa história e para a saúde e para a história dessa nossa comunidade aqui, e uma história como a gente falou, né, com tanto amor envolvido, com tanta solidariedade também envolvida. Então, gratidão por esse episódio de hoje, gratidão por a sua participação no Pod Rondônia. Eu que agradeço, Rosângela, e lembrar que sozinho nós não fazemos nada, né? Então, assim, tem toda uma equipe envolvida, tem a associação que é fantástica, as DACO, tem vocês, a participação popular, o governo. Então, assim, o que a gente tem que fazer é se unir, ir atrás do conhecimento, né? Nós temos muito serviço aí pela frente. Igual eu falei, câncer vai virar uma epidemia. Então, nós temos que estudar muito, temos que correr atrás, porque o nosso propósito esse, né? É oferecer cada vez um melhor tratamento para aqueles que nos procuram. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, e olha como falamos aqui no início, viu? Um episódio que realmente a gente iria trazer uma história que valia a pena, muita informação, falamos muito também de prevenção, então fosse eu com você, não deixava de curtir e compartilhar esse episódio. E a gente fica por aqui e espero vocês na semana que vem no nosso próximo Pod Rondônia. We'll be right back.